Olá, meu nome é Caroline e eu vou apresentar o trabalho Processos para Melhoria dos Resultados dos Indicadores do Programa Previne Brasil, uma experiência do município de Belo Horizonte, de autoria de Caroline Schilling, Emerson Leite, Radla Ked e Joana Soares. Como introdução, o Programa Previne Brasil foi instituído pelo Ministério da Saúde em novembro de 2019, enquanto um novo modelo de financiamento para atenção primária à saúde, composto inicialmente por captação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas. O pagamento por desempenho considera os resultados alcançados pelos municípios em indicadores estabelecidos pela Portaria número 3.222 de 2019 e posteriormente alterados pela Portaria número 102 de 2022. E o município de Belo Horizonte apresenta uma extensa rede de atenção primária à saúde, com 596 equipes de saúde da família e 152 centros de saúde. O objetivo desse resumo expandido é apresentar a experiência do município de Belo Horizonte na estruturação de processos para a melhoria dos indicadores de pagamento por desempenho do Programa Previne Brasil. Como referencial teórico, foi utilizado o referencial do pagamento por desempenho, que foi instituído em 2019, juntamente ao Programa Previne Brasil, e que tinha início previsto para o ano de 2020. Porém, devido à pandemia causada pela Covid-19, esse início foi prorrogado, assim como para todo o ano de 2021. E apenas em 2022 iniciou-se a avaliação dos resultados dos indicadores para fins de financiamento. E o Programa Previne Brasil foi inspirado em experiências de países desenvolvidos, com adaptação à realidade brasileira. Porém, o Brasil é um país de grande heterogeneidade e as diferentes realidades nacionais não podem ser desconsideradas na adoção de modelos de financiamento. Assim, com a adoção da implantação do programa, os municípios brasileiros deverão se organizar e monitorar os indicadores propostos pelo Ministério da Saúde de forma a atingir a meta estabelecida e garantir o financiamento da atenção primária. Então, como metodologia, trata-se de um relato de experiência de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte a respeito da estruturação de processos para a melhoria dos indicadores de pagamento por desempenho. Por se tratar de uma pesquisa que não envolveu seres humanos, dispensou-se a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, mas foram observados todos os cuidados em relação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Como resultados e discussões, foi apontados estratégias para melhorias dos indicadores do Programa Previne Brasil. Então, aqui elencamos 6 pontos para discussão. O primeiro se refere a materiais desenvolvidos. Então, foram elaboradas notas técnicas que foram atualizadas a cada mudança do Programa Previne Brasil. Foram gravados vídeos para orientação dos profissionais sobre os indicadores e a forma correta de registro no sistema de informação da Secretaria. Foram divulgados diversos informes para profissionais e gestores através de canais institucionais a respeito do programa e também foi elaborado um FAQ para esclarecimento de dúvidas frequentes sobre os indicadores. No item 2, elencamos reuniões de alinhamento. Então, foi constituído o GT Previne Brasil, que é um grupo de trabalho com representantes da Secretaria Municipal de Saúde. E, posteriormente, foi criado também o GT Ampliado Previne Brasil, que consta os mesmos representantes do GT e também representantes das regionais de saúde de Belo Horizonte. E também foram realizadas diversas reuniões virtuais para os gestores para alinhamentos dos processos relacionados ao Programa Previne Brasil. No item 3, elencamos que foram realizadas visitas técnicas aos centros de saúde para mapeamento dos processos e para identificação de pontos que necessitavam de melhorias. No item 4, colocamos que foram desenvolvidas ferramentas de monitoramento dos processos que envolvem os indicadores. Então, foi elaborada uma planilha que é disponibilizada para as equipes, centros de saúde regionais, com os dados de registro dos atendimentos e procedimentos realizados nos centros de saúde.
Então, essas planilhas, elas são alimentadas automaticamente conforme o registro é realizado pelo profissional e é atualizada semanalmente, disponível no Google Drive. E para essas planilhas, para facilitar esse monitoramento, foi desenvolvida também um painel em Power BI para apresentação de forma gráfica desses processos que constam o público-alvo dos indicadores do programa Previne Brasil. No item 5, elencamos que foi realizada também validação da exportação dos dados do sistema da Secretaria Municipal de Saúde para os sistemas do Ministério da Saúde. E no item 6, foram realizadas oficinas de treinamento para os profissionais e para gestores sobre os indicadores do programa, a forma de registro e a utilização das ferramentas desenvolvidas. Como conclusão, foram elencados como os dificultadores a extensa rede de atenção primária à saúde de Belo Horizonte, a pandemia causada pela Covid-19, que impactou alguns processos, dificultando na melhoria mesmo de processos que envolveriam os indicadores, e as alterações das regras dos indicadores pelo Ministério da Saúde também foram dificultadores encontrados. Como contribuições, esse trabalho pode contribuir para debates e estudos sobre o programa Previne Brasil, assim como auxiliar outros municípios no planejamento, organização e monitoramento de ações para a qualificação do cuidado com consequente alcance das metas dos indicadores, garantindo assim o financiamento. Essas foram as referências utilizadas na apresentação e agradeço a atenção de todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Patrícia, sou administradora de empresas e especialista em gestão hospitalar pela Universidade Federal de Juiz de Fora e atualmente mestranda do programa de pós-graduação em gestão de serviços de saúde pela Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje irei apresentar o meu trabalho sobre os desafios de um estudo piloto de um ensaio clínico sobre a avaliação da eficácia da aromaterapia entre trabalhadores da saúde de um hospital universitário de Belo Horizonte, com as orientações das professoras Mary, Nathalie, Vanessa de Almeida e Vânia Cristina. Para a introdução do assunto, em 2006, o Ministério da Saúde define que as práticas integrativas e complementares consistem em sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos como um componente importante da assistência à saúde através da PNPIC. Dentre essas práticas está a aromaterapia, que consiste no uso internacional de concentrados voláteis extraídos de vegetais a fim de promover ou melhorar a saúde, o bem-estar e a higiene. Somado a isso, Carvalho define que o trabalho é fundamental ao ser humano e que influencia diferentes formas em cada área da vida, inclusive a saúde. Dessa forma, ao considerar a complexidade das atribuições dos profissionais de saúde e dos desencadeadores da ansiedade, do estresse, da fissura em fumar e da má qualidade do sono, o objetivo deste estudo é divulgar a organização de um estudo piloto sobre a avaliação da eficácia da aromaterapia na redução desses sintomas e na melhora da qualidade do sono entre os profissionais da saúde de um hospital universitário de Belo Horizonte. Posto isso, as práticas integrativas e complementares são utilizadas pela Organização Mundial de Saúde para descrever o conjunto de práticas e ações terapêuticas que não estão presentes na biomedicina. Elas foram institucionalizadas no SUS por intermédio da Política Nacional de Prática Integrativa e Complementares, aprovada pela Portaria em maio de 2006 e fundamentadas no modelo de cuidado humanizado, centrado no sujeito, promotor da autonomia do cuidado, além de atuar e valorizar a prevenção, promoção, manutenção e recuperação. Dentre as 29 práticas integrativas existentes, o nosso destaque será a aromaterapia, que apesar de ter sido incorporada apenas em 2018, o termo foi criado em 1928 pelo químico René Maurice Gattefossé, quando sofreu uma queimadura em uma das mãos em seu laboratório e, na intenção de cessar a dor, instintivamente usou um pouco de óleo de lavanda que resultou na recuperação do tecido lesionado em pouco tempo.
Com a ocorrência desse fato, foram iniciados os estudos sobre os óleos essenciais, que, de acordo com Pavian, eles poderiam ser extraídos de frutas, sementes, folhas, flores e ervas, tendo as finalidades antisséptica, cicatrizante, ansiolítica, analgésica, além do seu uso mais frequente como terapia complementar nos transtornos de ansiedade. Há estudos que citam que o ambiente de trabalho, especificamente o hospitalar, são causadores de ansiedade, estresse, má qualidade do sono e do aumento da vontade em fumar, visto que a tensão natural exigida pelo fato de se trabalhar com a vida das pessoas e a complexidade do cuidado, as possibilidades de cura e os temores de um agravamento e morte fragilizam tanto os pacientes quanto os profissionais que ali atuam. Metodologicamente, esse estudo é caracterizado como um ensaio clínico controlado, randomizado e duplo cego. O planejamento deste estudo tem como primeira proposta avaliar uma população de 35 profissionais de saúde sorteados por amostragem aleatória simples, tendo como critério de inclusão o vínculo seletista, atuar na unidade de oftalmologia e de otorrino e aceitar participar da pesquisa. Serão considerados critérios de exclusão os trabalhadores gestantes, os profissionais que sairão de férias ou licença durante o período da pesquisa, profissionais que iniciaram o tratamento com medicamentos alopáticos para ansiedade ou antidepressivos e profissionais que iniciaram terapias cognitivas ou complementares durante a pesquisa. A próxima etapa corresponde à comunicação aos participantes que eles receberão a intervenção da aromaterapia, tendo 50% de chance de estar utilizando o óleo essencial e 50% de chance de estar utilizando placebo. Em caso de aceite, para cada participante, será aplicado o TSLE, o questionário sociodemográfico, bem como os testes validados para avaliação do estresse, qualidade do sono e dependência do tabaco. Também serão explicados os integrantes, o local, o tempo de duração da pesquisa, a escala de administração do óleo, bem como a periodicidade da aplicação dos testes. Findados 60 dias da pesquisa da primeira proposta, será realizada a comparação das variáveis de desfecho, bem como a avaliação dos grupos controle e experimental, com a utilização da análise de variância. Posterior a isso, e realizados os devidos ajustes, será realizado o estudo quase experimental do tipo antes e depois para avaliar a eficácia da aromaterapia na redução da fissura em fumar de trabalhadores assistenciais que atuam em um pronto atendimento e seteio adulto infantil de um hospital universitário. Nessa segunda proposta, os fumantes serão divididos em dois grupos. Um receberá o rolon de óleo essencial de pimenta preta e será orientado a aplicar o rolon nos pulsos ou na palma das mãos e inalar durante 3 minutos, no momento da fissura para fumar. O outro grupo receberá um rolon de óleo essencial de angélica, que também será utilizado no momento da fissura para fumar. Conforme o projeto piloto, o teste de dependência do tabaco será reaplicado novamente no 21º dia e no último dia de intervenção, a fim de avaliar se houve mudança na vontade de fumar. Por fim, será realizada uma análise descritiva de todas as variáveis analisadas por meio de medidas de tendência central e variabilidade, bem como a tabela de distribuição de frequência, considerando o nível de 5% de significância com a utilização do software SPSS versão 21.0. Apesar da utilização dos óleos essenciais ser milenar, estudos científicos referentes aos benefícios da aromaterapia à saúde humana ainda são escassos, e sendo o Brasil como promissor nessa temática, almeja-se com este estudo piloto de um ensaio clínico proporcionar premissas científicas se a aromaterapia propicia o bem-estar físico e mental. Aqui eu apresento as minhas referências e obrigada! Meu nome é Joana, eu sou aluna do curso de enfermagem da UFMG e vou apresentar o resumo. Uso de serviços públicos de saúde para tratamento do tabagismo nos anos de 2013 e 2019. Conhecer o comportamento da população brasileira ex-tabagista em relação à utilização do tratamento gratuito para parar de fumar proveniente do SUS, Serviço Único de Saúde, é essencial para a elaboração de estratégias de intervenções que promovam e apoiem a cessação do tabagismo.
Dessa forma, o objetivo do resumo é determinar a frequência de ex-fumantes que utilizaram as medidas de cessação do tabagismo ofertadas pelo SUS nos anos de 2013 e 2019. É um estudo transversal de base populacional que utilizou dados da Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS, de 2013 e de 2019 para análise de frequência da população brasileira ex-tabagista que utilizou tratamentos, medicamentos e/ou aconselhamento de profissional de saúde ofertados pelo SUS. Foi utilizado o software Stata 12.0 para análise descritiva das variáveis estudadas por meio do cálculo das frequências relativas e considerou as ponderações propostas pelo delineamento amostral do estudo. As taxas dos resultados foram apresentadas em gráficos. Em relação aos resultados, em 2013, os índices em relação à cessação de tabagismo revelam que 54% dos entrevistados que fumaram em algum momento da vida haviam parado de fumar. Desses, 9,5% procuraram tratamento com um profissional de saúde, sendo que nenhuma dessas medidas foram realizadas através do SUS. Já no ano de 2019, a taxa de cessação aumentou para 68%. Dentre os ex-fumantes, 9% usaram medicamentos para parar de fumar, e somente 7,4% do total dos remédios foram pedidos através do SUS. Além disso, em 2019, 17,1% dos indivíduos utilizaram aconselhamento profissional, dos quais apenas 6% foram realizados pelos serviços públicos de saúde. Dessa forma, contrapondo os índices calculados de ambos os anos, 2013 e 2019, nota-se que, apesar do ano de 2019 apresentar um crescimento das taxas de cessação de tabagismo e da utilização das medidas para parar de fumar proveniente do SUS, os indicadores relativos ao tratamento gratuito são baixos. É notório que a população brasileira utiliza escassamente os serviços públicos para o tratamento do tabagismo. Dessa forma, é pontuado que maiores investimentos na qualidade de serviços ofertados pelo SUS e na divulgação dos mesmos, como propagandas em horários nobres, podem refletir diretamente no percentual de brasileiros que usufruem de tratamento gratuito e, consequentemente, no aumento das taxas de cessação do tabagismo no Brasil. Essas foram as referências utilizadas. Obrigada. Olá a todos, meu nome é Isadora Oliveira Gondim e vim trazer o trabalho Acolhimento em Serviços de Saúde, uma revisão de literatura. Os autores são Isadora Oliveira Gondim e a professora doutora Adriane Vieira. A saúde é um objeto de estudo contínuo e sua definição é uma construção social, como tal, passando por alterações ao longo do tempo. Essas alterações ocorrem devido a inclusões e adaptações direcionadas por novas descobertas e pesquisas. E o contexto social, com a influência dos determinantes sociais em saúde, tem um papel importante na construção, e prática do conceito de saúde na sociedade. De acordo com a Constituição de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Apesar disso, o acesso e o atendimento de sujeitos com deficiência, por exemplo, ainda são afetados, o que interfere na percepção do atendimento e do acolhimento. O objetivo dessa pesquisa é analisar o acolhimento de pessoas com deficiência em serviços de saúde. A partir do século XVII, a comunidade científica começou a elaborar uma pesquisa para a classificação das doenças, mas sem abordar as deficiências de forma específica. Nesse processo contínuo, em 1960, as famílias das pessoas com deficiência e as pessoas com deficiência começaram a se empoderar mais e teve o início do movimento do direito dos deficientes, com reivindicação da participação de pessoas com deficiência na pesquisa
e nas decisões políticas referentes a este grupo. Em 1976, durante a 9ª Assembleia da OMS, foi apresentada uma classificação internacional de deficiências, incapacidades e desvantagens, englobando também a consequência das doenças. Entretanto, em 1988, foi no Brasil instituída a Constituição Cidadã, que tem como uma das pautas a saúde como direito de todos e dever do Estado. E o SUS, construído com base nisso, Sistema Único de Saúde, tem como pauta a integralidade, universalidade e a equidade. Então, todos devem ter acesso de forma igual, considerando as diferenças de cada grupo, e integral, ou seja, ao longo de toda a vida. E enquanto for necessário, em referência e contra-referência. Nisso, as pessoas com deficiência foram beneficiadas também. E a questão norteadora desta revisão integrativa de literatura é qual a percepção das pessoas com deficiência sobre acessibilidade e inclusão no serviço de saúde durante o acolhimento. A busca por estudos primários foi realizada nas bases de dados Medline, via portal PubMed da National Library of Medicine, Biblioteca Virtual da Saúde, Cochrane, Scopus, Web of Science e Embase. Foram considerados os seguintes descritores em português e inglês: pessoas com deficiência, humanização da assistência, acolhimento, serviços de saúde. Após a eliminação dos estudos repetidos e leitura dos títulos e resumo dos mesmos, foram eliminados 1.112 trabalhos, resultando em uma seleção parcial de 32 textos que, após leitura, resultaram numa amostra final de 13 publicações. No trabalho de Albuquerque et al., 2014, a acessibilidade é abordada em duas dimensões: dimensão geográfica, englobando aspectos como distância, tempo de locomoção dos usuários para chegar aos serviços de saúde e os custos da viagem, dentre outras variáveis relacionadas. Dimensão socio-organizacional, incluindo características que podem facilitar ou dificultar a capacidade das pessoas no uso dos serviços, como, por exemplo, a qualificação profissional e a abertura para o desenvolvimento de um ambiente mais inclusivo. A literatura mostra que o acolhimento, para além da resolução afetiva de demandas, foi relacionado ao carinho, afeto, relação de confiança, diálogo e proximidade com os profissionais. Aspectos como a necessidade de intérprete pode dificultar a criação de vínculo, porque a comunicação passa a depender de uma terceira pessoa. Além disso, a dificuldade de achar médicos que considerem as deficiências específicas também pode afastar as pessoas do serviço de saúde. As pessoas com deficiência, apesar de terem demandas, ainda se mantêm distantes dos serviços de saúde. A falta de acessibilidade no percurso até o serviço de saúde pode ser um agravante para o afastamento. Além da melhoria da acessibilidade de vias públicas e serviços de saúde, a capacitação dos profissionais de saúde é muito importante, e com escuta ativa à população, com consulta pública e construção de indicadores para compreender o cenário e as demandas. Referências. Obrigada. Olá a todos, meu nome é o Anderson e hoje eu vou falar um pouco para vocês do meu trabalho intitulado Perfil Demográfico e Socioeconômico da População Idosa em Situação de Rua de Belo Horizonte, dados do CadÚnico. Esse trabalho é feito em conjunto com a professora Mirella e a Lidiane. Bom, primeiro é importante conceituar o que é população em situação de rua, né? A população em situação de rua é um grupo no qual faz das ruas o seu espaço principal de sobrevivência e ordenação das suas identidades. Ela é fruto de uma profunda desigualdade que a gente observa na sociedade, principalmente no contexto brasileiro, que vem influenciando no aumento dessa população nos últimos anos. Uma população que fica à margem em relação aos seus direitos básicos como cidadão,
e ela é oriunda desse processo de estratificação social em relação aos fatores macrosociais. Com o aumento dessa população, foi desenvolvida a Política Nacional para a Inclusão Social da População em Situação de Rua em 2008, mas ainda há muito o que evoluir em relação aos resultados dessa política, né? E para se conseguir melhorias de condições de vida da população, é importante ter dados sobre ela. Só que a população em situação de rua não tende a não ter informações suficientes para que possam ser feitos estudos, né? Muito em função da dificuldade de operacionalizar as pesquisas para conseguir contabilizar essa população, que é muito móvel. No caso de Belo Horizonte, já foram feitos 3 censos de população em situação de rua, e está sendo realizado o quarto atualmente, mas além dos censos, a informação do Cadastro Único para Programas Sociais, que é uma forma de identificar populações de baixa renda, de extrema pobreza, como a população em situação de rua, né? Então, fica evidente para a gente que para a construção de políticas públicas é importante conhecer a população. No caso da população de rua, é ainda fundamental pela sua extrema vulnerabilidade. Então, o objetivo desse trabalho é verificar o perfil demográfico e socioeconômico da população de rua idosa, especificamente a idosa, que é pouco estudada no contexto brasileiro, ainda menos estudada do que a população em situação de rua como um todo, ressaltando então os diferenciais. Então, trata-se de um estudo descritivo e transversal que usou dados do Cadastro Único de Belo Horizonte. Esses dados são organizados e disponibilizados por meio da Secretaria de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania. Ele se refere ao mês de julho de 2022. São os dados mais recentes disponibilizados para o público e ele se refere não só aos dados desse período, é um conjunto de dados de todo o cadastro único referente à população em situação de rua até esse mês de julho. Então é um acumulado, é uma formação acumulada. Então a gente usa algumas variáveis como sexo, idade, cor e raça, o contato com a família fora das ruas, né? E informações sobre as regiões administrativas. E em relação às variáveis socioeconômicas, a gente empregou escolaridade, se recebe Auxílio Brasil e a faixa de renda familiar per capita. A gente comparou os dados da população com 60 anos ou mais em relação à população mais jovem, até 59 anos. Essas comparações foram feitas com base no teste de quadrado de Pearson e o teste exato de Fisher. Então, em relação a algumas informações básicas, a grande maioria da população em situação de rua tem menos de 60 anos, né? Não é considerada idosa. No caso da população com 60 anos ou mais, 91,7% é composta por homens, percentual maior do que da população mais jovem. A maioria da população idosa em situação de rua é considerada parda. Isso é semelhante à população com menos de 60 anos. A grande maioria das pessoas em situação de rua mais velhas nunca tem contato com essa família, né, fora das ruas. Então 48,2%, percentual maior do que a população mais jovem. Então essa população tem menos contato com seus familiares. Uma população também menos escolarizada. Então, por exemplo, 13,9% desses indivíduos não tem nenhum nível de instrução. Em contrapartida, as pessoas com menos de 60 anos, 7% não tem nenhum nível de instrução. Então, essa população idosa em situação de rua possui menos escolaridade do que a população total. O menor percentual também recebe Auxílio Brasil, apenas 60,2%, em relação a 79,2% da população mais jovem. Em relação à faixa de renda, 22,2% recebe acima de meio salário, então percentual maior do que os indivíduos mais jovens. Isso muito em função dos benefícios relacionados a pessoas idosas, né? Então, com isso, a renda acaba sendo maior.
E aqui só uma distribuição dessa população em relação às regionais, então se concentram mais na regional centro-sul e leste. Então é importante ter essa formação de distribuição em termos de políticas públicas, né? Então, de modo geral, a gente viu que essa população mais velha ela possui algumas características piores do que as condições de vida da população mais jovem em situação de rua. Então, uma menor escolaridade, recebe menos ao Auxílio Brasil e tem menos contato com os seus familiares. E esse contato com a família é importante em termos de condições de saúde, condições de vida. É importante ressaltar, porém, que essas informações não foram corrigidas. Usou 60 anos ou mais para identificar a pessoa idosa, mas a gente sabe que esses indivíduos em situação de rua envelhecem, tem um processo de envelhecimento mais rápido, e com isso talvez esse limiar de 60 anos ou mais seja muito alto para esse tipo de população. É importante também entender que esse tamanho da população em relação ao CAD único, ele não necessariamente é o tamanho real dessa população, né? Como foi dito, as informações do CAD único é um acúmulo de todos os cadastros feitos nessa plataforma até o mês de julho de 2022. Então é uma informação acumulada. Porém, apesar dessas limitações em termos de dados, a gente consegue ter um embasamento das características demográficas, socioeconômicas da população, para que políticas públicas possam ser implementadas de forma mais efetiva a partir do momento que se conhece esses indivíduos, em especial os idosos que estão em situação de mais vulnerabilidade do que os demais indivíduos em situação de rua. E é isso, obrigado. Olá, pessoal. Meu nome é Isabela Borba Vilela Borges e, juntamente com a senhora Valquíria Ferreira de Faria, escrevemos o resumo sobre impactos da sanção do Projeto de Lei 2033 de 2022 no mercado de saúde suplementar. Trabalhamos na Aberta Saúde, Associação Beneficente dos Empregados da ArcelorMittal no Brasil. Em agosto de 2022, foi aprovado pelo Senado Federal o Projeto de Lei 2033, que permite a modificação da Lei 9.656, a fim de possibilitar que os planos de saúde sejam compelidos a assegurar tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Ocorre que, com a sanção do referido projeto de lei, poderá comprometer a sustentabilidade do setor de saúde suplementar, tendo em vista os possíveis efeitos decorrentes da obrigatoriedade de garantir-se a cobertura de novas tecnologias que não passarão pelo crivo da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Assim, o objetivo desse estudo é demonstrar os impactos da sanção do projeto de lei 2033 no setor da saúde suplementar. Como referencial teórico, temos que a ANS é responsável pela regulamentação da saúde suplementar, sendo sua atribuição elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para fins do disposto na Lei 9.656 de 98 e suas excepcionalidades. Para a incorporação de novas tecnologias ao rol, a ANS adota o processo definido pela Lei 9.656, disciplinado pela RN 470, que conta com ampla participação da sociedade, o qual é baseado, dentre outros, na avaliação de tecnologias em saúde, metodologia que analisa todas as informações sobre evidências científicas relativas à eficácia, efetividade e segurança tecnológica. Além disso, também faz uma avaliação econômica e do impacto orçamentário. Logo, pessoal, é essencial que os procedimentos a serem cobertos sejam aqueles que passarem pelo crivo de avaliação técnica da ANS, consoante ressaltou o diretor-presidente Paulo Rebelo.
Embora a competência da ANS para determinar eventos com garantia obrigatória pelos planos de saúde foi aprovado pelo projeto de lei, para estabelecer hipóteses de cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Todavia, a sanção do referido projeto de lei poderá comprometer a segurança do beneficiário. Além disso, poderá gerar um impacto significativo no setor financeiro de saúde suplementar, pois a cobertura ilimitada não só compromete a previsibilidade da despesa, como também a condição fundamental para a definição dos preços dos planos de saúde. Eleva também os custos, portanto, o valor das mensalidades. Para a construção desse resumo, foi realizado um estudo bibliográfico e documental com os seguintes normativos: Lei 9.656 de 98, Resolução Normativa 470 de 2021 da ANS, o Projeto de Lei 2033 de 2022, a nota da ANS sobre a aprovação desse projeto de lei, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, e também esse estudo obteve resultados conclusivos e aplicáveis no âmbito da saúde suplementar. Com a sanção do Projeto de Lei 2033 de 2022, o primeiro impacto que se vislumbra é a desqualificação de todo o critério do processo adotado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para incorporação de novos procedimentos e medicamentos ao rol, já que não será mais necessária a anuência da autarquia. Outra consequência é a insegurança quanto à eficácia científica das novas tecnologias, uma vez que não haverá certeza quanto à eficácia e efetividade clínica e os possíveis efeitos adversos relacionados aos procedimentos, pois, sem avaliação e os estudos técnicos pela ANS com as evidências científicas, haverá um sério comprometimento dos parâmetros clínicos de efetividade e segurança de uso dos procedimentos incluídos no rol. A Associação Brasileira de Plano de Saúde, a Abrange, também considera que essa alteração pode comprometer o setor da saúde suplementar, ao obrigar planos de saúde a cobrirem terapias, procedimentos e medicamentos que não foram incorporados em nenhum país, o que trará sérios riscos à segurança dos pacientes. Outro efeito é o financeiro, na medida em que o grau de incerteza relacionado aos impactos econômicos da realização de procedimentos não previstos no rol atual trará como riscos a elevação dos reajustes a patamares superiores à capacidade de pagamento dos beneficiários, mesmo em reajustes controlados pela ANS, como no caso dos planos individuais. Ademais, com a elevação dos custos para os planos de saúde, a consequência esperada desse movimento é a diminuição da oferta de planos de saúde, saída em massa de beneficiários do sistema de saúde suplementar e maior sobrecarga do SUS. Por fim, os critérios definidos no aludido projeto de lei poderão levar ao aumento das ações judiciais e também das reclamações da ANS, pois gera a impressão de que o beneficiário terá acesso irrestrito a qualquer novo evento em saúde. Ante o exposto, é imprescindível uma análise mais aprofundada, qualificada, dos critérios definidos pelo Projeto de Lei 2033, para a concessão da cobertura de procedimentos e medicamentos não previstos no rol da ANS. Ademais, a sanção do referido projeto de lei provocará o desequilíbrio do setor de saúde suplementar, pois comprometerá a segurança dos pacientes, haja vista a ausência de certeza quanto aos seus benefícios clínicos e efeitos colaterais da nova tecnologia. Afetará a sustentabilidade dos planos de saúde, uma vez que haverá a elevação dos custos e possível saída de beneficiários. Além disso, aumentará a judicialização e o número de reclamações na ANS sobre a garantia de procedimentos sem cobertura pelo rol.